Imagine um lugar onde as regras parecem diferentes de tudo que você já viu. Um país gelado, silencioso e profundamente racional, onde a fé quase não existe e onde as mulheres são maioria absoluta. A Estônia, esse cantinho quase escondido no norte da Europa, guarda histórias que ajudam a entender não apenas como vivem os estonianos, mas também como nós lidamos com solidão, rotina e a busca por um futuro melhor. Talvez você já tenha sentido que falta algo no seu próprio país. Talvez segurança, talvez paz, talvez oportunidades. Aqui, você vai descobrir como a Estônia encontrou soluções simples e inteligentes para dores que nós carregamos todos os dias. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar o mundo de outro jeito, considere se inscrever no canal para continuar viajando comigo por realidades que ninguém te mostra. Quando eu fecho os olhos e imagino a Estônia, sinto como se estivesse entrando em um daqueles livros de aventura cheios de paisagens misteriosas e histórias muito antigas. É um país pequeno, lá no extremo norte da Europa, onde o ar parece mais gelado, as árvores parecem mais altas e o silêncio tem outro peso. Com pouco mais de 1,3 milhão de habitantes, a Estônia dá a sensação de que cada pessoa vive com espaço de sobra, porque quase metade do território é ocupada por florestas tão protegidas que ninguém pode simplesmente entrar nelas. É como se a natureza ali tivesse um valor especial, quase sagrado, e cada árvore fosse guardiã de algo que não podemos ver. Enquanto caminho nesse pensamento, imagino também as mais de 1.500 ilhas espalhadas pelo mar. Muitas delas não têm casas, nem estradas, nem gente. São como pequenos pontos secretos que o mundo esqueceu, mas que continuam ali, quietos, esperando alguém descobrir suas histórias. E falando em histórias, é impossível não lembrar de como tudo começou. Há cerca de 5.000 anos, povos antigos chegaram naquela região e decidiram construir suas primeiras vilas. Eles pescavam, trocavam mercadorias, observavam o céu e criavam suas próprias tradições. Viviam de um jeito simples, mas cheio de significado, até que outros povos começaram a chegar, trazendo guerras, mudanças e novas crenças. Com o tempo, esses invasores impuseram o cristianismo e deixaram marcas profundas na cultura local. Depois vieram períodos ainda mais difíceis, com a Estônia sendo dominada pelo Império Russo e, mais tarde, sofrendo com o controle pesado da União Soviética. É como se a Estônia tivesse sido puxada de um lado para o outro durante séculos, perdendo um pouco de si, mas nunca completamente. E talvez seja justamente essa força silenciosa que faz com que o país tenha conseguido, depois de tanto, encontrar um novo caminho. Porque é aqui que a história muda, e a Estônia decide escrever um capítulo totalmente diferente, que vai muito além das florestas, das ilhas e dos velhos impérios que passaram por ali. Quando a Estônia finalmente conseguiu se libertar do controle soviético, em 1991, foi como se o país respirasse fundo pela primeira vez, depois de muito tempo preso debaixo d'água. Eu imagino esse momento quase como alguém abrindo os olhos depois de anos vivendo no escuro. A sensação de liberdade era tão grande que parecia impossível não querer começar tudo de novo, do zero, mas dessa vez do próprio jeito. E foi exatamente isso que a Estônia fez. Ela não só reconstruiu o que tinha perdido, como decidiu dar um salto enorme para o futuro. Em poucos anos, o país se transformou em um laboratório vivo de tecnologia. Quase tudo passou a ser digital, desde os sistemas de saúde até votações e documentos oficiais. Era como se a Estônia tivesse dito para o mundo: já sofri demais lá atrás, agora quero ser rápida, eficiente e moderna. Essa revolução foi tão forte que muitos começaram a chamar o país de República da Internet, porque quase tudo ali podia ser resolvido com um computador ou até mesmo com o celular.
E isso não foi apenas um detalhe moderno, foi uma escolha consciente, um caminho para mostrar que mesmo um país pequeno pode ser gigante em inovação. Essa nova fase ficou ainda mais clara quando a Estônia entrou na União Europeia em 2004. De repente, as fronteiras se abriram, as oportunidades aumentaram e o país passou a fazer parte de um grupo que impulsionou sua economia e ampliou seu alcance no mundo. A adoção do euro ajudou nos negócios, facilitou viagens e deixou o país mais conectado com o restante da Europa. Foi como se, depois de séculos, apanhando e sendo invadida, a Estônia finalmente tivesse encontrado seu lugar, sua voz e a chance de crescer sem medo. E toda essa mudança não ficou só nas telas dos computadores ou nas decisões políticas. Ela influenciou a forma como o país funciona, como as pessoas vivem e até como se relacionam com o mundo exterior. E é aqui que começamos a entender algo importante. A Estônia moderna não existe sozinha. Ela convive diretamente com o clima que molda seus dias, as estações que mudam seu ritmo e os visitantes que chegam curiosos para conhecer essa mistura de tradição e tecnologia. E é justamente esse lado mais cotidiano que nos leva ao próximo capítulo. Quando comecei a imaginar como seria viver ou até mesmo passear pela Estônia, percebi que o clima é quase como um personagem próprio na história do país. É ele quem decide o ritmo dos dias, quem dita o humor das paisagens e quem determina como as pessoas devem se preparar antes de colocar o pé para fora de casa. Mesmo no verão, quando muitos lugares da Europa estão quentes e movimentados, na Estônia o calor quase nunca chega de verdade. As temperaturas dificilmente passam dos 17 graus e tudo parece sempre envolto por um ar fresco, quase tímido, como se o próprio verão tivesse vergonha de aparecer. Mas é no inverno que a Estônia mostra sua face mais intensa. O frio chega a 10 graus, às vezes até menos, e a sensação é de que o vento atravessa qualquer camada de roupa. As nevascas são comuns, cobrindo ruas, parques e florestas, com um branco tão profundo que parece transformar tudo em outro mundo. Nesse período, o país fica silencioso de uma forma diferente, como se estivesse aguardando pacientemente a próxima estação. E mesmo assim, há quem ache essa atmosfera encantadora, porque ela faz a Estônia parecer um cenário de filme, onde tudo se move lentamente. Por isso, quando alguém pensa em visitar o país, sempre digo que os melhores momentos são a primavera e o verão. A neve derrete, as árvores ganham cor, os parques se enchem de vida e as ruas ficam mais convidativas. É quando a Estônia mostra um lado mais leve, mais amigável, sem exigir tantas camadas de casaco. Ainda assim, antes de arrumar as malas, existe algo fundamental: o visto Schengen. Ele é necessário para entrar não só na Estônia, mas em vários países da União Europeia, permitindo que o visitante circule livremente entre diversas fronteiras. Enquanto observo tudo isso, percebo que o clima molda não só o dia a dia, mas também o jeito como as pessoas vivem, trabalham e organizam suas despesas. Porque em um lugar onde o inverno é tão longo e o verão é tão curto, o custo de vida, os salários e as oportunidades precisam acompanhar essa realidade. E assim, quase sem perceber, passamos do frio que envolve o país para o calor das decisões econômicas que moldam a vida de quem vive ali. À medida que fui entendendo mais sobre a Estônia, percebi que não dá para separar o clima gelado da forma como as pessoas ganham dinheiro, gastam e organizam suas vidas. Tudo está conectado, como peças de um mesmo quebra-cabeça. A economia do país é sólida, mas simples, e o salário mínimo de 654 euros mostra bem isso. Não é alto quando comparado com muitos lugares da Europa, mas também não significa que seja impossível viver com ele. O que realmente importa ali é o poder de compra.
porque muitos preços acabam sendo proporcionais ao que se recebe. Assim, viver na Estônia é mais sobre equilíbrio do que sobre grandes excessos. Quando observo os diferentes salários, percebo um contraste interessante. Trabalhadores comuns costumam receber algo em torno de 1.000 euros, enquanto a média geral fica entre 1.500 e 2.000 euros. Professores chegam a ganhar até 3.000 e profissionais de tecnologia ultrapassam facilmente essa faixa. Isso faz sentido em um país tão digital, onde quase tudo é resolvido pela internet e onde o setor de TI tem uma presença enorme. Mas, ao mesmo tempo, vejo que mesmo quem não trabalha com tecnologia consegue levar uma vida inconfortável, desde que saiba administrar bem os gastos. E falando em gastos, o aluguel é sempre uma das maiores preocupações. Apartamentos maiores e mais centrais podem chegar a 1.500 euros, mas é perfeitamente possível viver com muito menos em regiões mais afastadas, pagando algo entre 400 e 500 euros. A alimentação, por sua vez, costuma ficar entre 150 e 300 euros por mês, dependendo dos hábitos de cada um. Já contas como eletricidade, gás e internet giram em torno de 100 euros, o que faz sentido em um país onde o inverno exige aquecimento constante e a tecnologia faz parte do dia a dia. É curioso notar como mesmo pequenos detalhes interferem na rotina. Por exemplo, cortar o cabelo pode custar entre 30 e 40 euros, o que leva muitos homens a preferirem comprar suas próprias máquinas. E quando penso nisso, percebo como o estilo de vida estoniano é marcado por escolhas práticas. As pessoas buscam conforto sem exageros, mas sempre mantendo uma certa organização financeira. Essa relação com o trabalho e o dinheiro acaba se conectando naturalmente com algo que define profundamente o país: o valor dado à educação, ao conhecimento e às línguas que moldam sua identidade. E é justamente isso que nos leva ao próximo capítulo. Quando comecei a observar como a Estônia se organiza internamente, percebi que a base de tudo, absolutamente tudo, está na forma como o país enxerga a educação. Eles tratam o conhecimento quase como um tesouro, algo que precisa ser protegido, cultivado e passado adiante. Não é à toa que a Estônia tem uma das maiores taxas de alfabetização do mundo e um sistema educacional que impressiona até países muito maiores. Desde cedo, as crianças são incentivadas a pensar, criar, explorar tecnologia e entender como o mundo funciona. Programação, por exemplo, não é um luxo, mas parte do currículo, como se fosse uma nova linguagem natural. Falando em linguagens, a própria forma de se comunicar no país é um reflexo da sua história. O estoniano é a língua oficial, cheio de sons únicos e raízes antigas, mas o russo também é muito presente, especialmente entre os mais velhos, que viveram sob influência soviética. Caminhar pela Estônia é ouvir duas culturas convivendo lado a lado em uma mesma frase, em uma mesma conversa. Isso cria uma dinâmica curiosa, onde passado e presente dividem espaço sem se anular. No mercado de trabalho, essa valorização do conhecimento também aparece claramente. A Estônia tem uma demanda enorme por profissionais de TI, desenvolvedores de software e pessoas ligadas ao mundo digital. Faz sentido, já que o país inteiro funciona como um grande ecossistema tecnológico. Mas isso não significa que quem não é da área fique para trás. Existe espaço para diversas profissões, desde que tudo seja feito dentro da lei. Trabalhar ilegalmente ali é extremamente arriscado. As multas são altas, a possibilidade de expulsão é real e até os empregadores sofrem penalidades. É um país que cobra responsabilidade, mas também oferece segurança para quem segue as regras. A rotina profissional costuma ser bastante equilibrada. A jornada padrão é de 5 dias por semana.
permitindo que as pessoas tenham uma vida estável e organizada. E para quem quer complementar a renda, há opções como dirigir para Uber, trabalhar como garçom nos finais de semana ou entrar em serviços temporários. A Estônia não promete riqueza instantânea, mas oferece algo talvez ainda mais valioso: previsibilidade, estabilidade e a certeza de que quem se dedica encontra seu espaço. E quando olhamos para essa estrutura tão organizada, começamos a entender como ela influencia diretamente a composição do próprio povo estoniano, suas crenças, suas diferenças e até a surpreendente distribuição entre homens e mulheres, que nos leva ao próximo capítulo. Quanto mais eu mergulho na vida estoniana, mais percebo que o país não é definido apenas por sua economia, seu clima ou sua tecnologia, mas também pela maneira única como sua população se organiza. A Estônia tem características demográficas que chamam a atenção de qualquer pessoa que resolve estudar um pouco mais a fundo sua sociedade. A primeira delas é o fato de ser um dos países mais ateus do mundo. Apenas uma pequena parte dos estonianos afirma acreditar em Deus, algo em torno de 16%. Para mim, isso mostra como eles construíram uma relação muito forte com a lógica, a racionalidade e uma vida guiada mais por fatos do que por tradições religiosas. Não significa frieza, mas uma visão prática do mundo que combina com o espírito moderno do país. Mas o que realmente surpreende é o desequilíbrio na quantidade de homens e mulheres. A Estônia tem muito mais mulheres do que homens, algo em torno de 10 para cada 6. Essa diferença é tão grande que influencia diretamente a vida cotidiana, a maneira como as pessoas se relacionam, como as famílias se formam e até os caminhos que muitos escolhem seguir profissionalmente. As mulheres estonianas, além de serem maioria, também vivem cerca de 10 anos a mais do que os homens. E não é novidade que muitas delas chamam a atenção internacionalmente. Elas têm uma beleza natural marcante, pele clara, olhos expressivos, cabelos loiros e, geralmente, uma estatura alta. Não é exagero dizer que várias supermodelos conhecidas no mundo vêm justamente dessa região. Mas, além da aparência, o que me impressiona é o caminho que muitas escolhem seguir. Muitas estonianas investem pesado nos estudos, dedicam anos à formação acadêmica e conquistam profissões que garantem independência e estabilidade. Outras seguem para o universo da moda e conseguem sucesso em pouco tempo. Essa combinação de beleza, dedicação e foco acaba criando um ambiente onde as mulheres são protagonistas em quase todos os cenários. Tudo isso resulta em um estilo de vida que, de certa forma, é mais leve para elas. Já para muitos homens, a pressão pode ser maior, especialmente em um país onde a expectativa de vida masculina é menor e onde é preciso acompanhar o ritmo rápido de uma sociedade em constante transformação. Mas, no fim, essa composição populacional acaba trazendo equilíbrio e moldando a identidade do país. E conforme observo essas características tão marcantes, percebo que elas se conectam diretamente com algo que define não só a Estônia, mas o futuro dela. O poder da tecnologia, a qualidade de vida e a forma como tudo isso se entrelaça no dia a dia, preparando o terreno para o próximo capítulo. Quando finalmente chego à parte mais surpreendente da Estônia, sinto como se estivesse entrando em um futuro que já existe, mas que pouca gente conhece de verdade. A digitalização do país não é apenas um detalhe moderno, é praticamente o coração que faz tudo funcionar de forma rápida, simples e extremamente eficiente. Ali, a internet não é vista como um luxo ou serviço opcional, mas como um direito básico, garantido por lei. É curioso pensar que, em muitos lugares, as pessoas ainda discutem sobre acesso ou qualidade, enquanto na Estônia você encontra Wi-Fi
gratuito em quase todos os cantos, desde praças até ônibus e prédios públicos. O governo funciona quase totalmente online. Votar, assinar documentos, declarar impostos, abrir empresa, resolver burocracias, tudo acontece com alguns cliques. Desde o ano 2000, o país praticamente aboliu o uso de papel. E isso não só acelerou processos, como mostrou ao mundo que um país pequeno pode se tornar referência global em eficiência tecnológica. Até as crianças entram nesse ritmo. Desde os 7 anos, aprendem programação e crescem entendendo a tecnologia não como algo distante, mas como parte natural da vida. E quando olho para essa estrutura tão moderna, percebo que ela também influencia a forma como as pessoas se deslocam. As cidades oferecem transporte público gratuito, o que não só facilita a vida de quem vive ali, mas também diminui o trânsito e o estresse diário. Some a isso o fato de a Estônia estar perto da Finlândia, permitindo que as pessoas viajem de ferry com facilidade para um país vizinho extremamente desenvolvido. É como se um pequeno território tivesse decidido se conectar ao mundo da maneira mais inteligente possível. Ao mesmo tempo, não é só tecnologia que define a qualidade de vida estoniana. O país é considerado um dos mais pacíficos do planeta, com baixíssimos índices de violência e uma sensação de segurança que impressiona qualquer visitante. Ruas tranquilas, cidades organizadas e um ambiente que transmite calma criam um contraste interessante com o ritmo acelerado da digitalização. E quando penso em tudo isso, a natureza preservada, a história cheia de reviravoltas, o frio constante, a economia equilibrada, o foco na educação, a força feminina e a tecnologia avançada, percebo que a Estônia é uma mistura rara de passado e futuro vivendo lado a lado. É como se fosse um lugar que decidiu aprender com suas dores antigas para construir um presente inteligente e um futuro ainda mais ousado. Um país pequeno no mapa, mas enorme nas ideias e na forma como escolheu se reinventar.